Shalom, queridos. Shalom, boa noite a você que está acompanhando esta live. E para você também ainda que vai assistir essa live, todos nós sabemos que nós estamos muito próximo das eleições, né? As eleições essa que nós como eleitores vamos escolher, né, um representante dos nossos municípios, prefeito e os vereadores. E aproveitando para essa reta final de campanhas eleitorais, a gente não poderia jamais deixar de interceder pelos nossos representantes, interceder pelos nossos futuros vereadores, pelo nosso futuro prefeito. Em toda a cidade do país, em todos os municípios do país, vai ter o representante, e as suas escolhas farão muita diferença. E é por isso, além de fazer essas escolhas, nada melhor do que colocar Deus em primeiro lugar, louvar o nome santo dele, o nome agradável, porque só ele é digno de toda honra, só ele é que nos dá força, só ele é que nos reveste de sabedoria. Queridos, a gente temos uma passagem bíblica aqui em João capítulo 15, dos versículos 16 e 17, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dês fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Engrandecido seja o nome do Senhor. Querido, aqui nessa passagem, elas nos dá uma orientação, ela nos alegra também, porque essa passagem aqui diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, que escolhemos o Senhor Yahvé, o Ser Todo-Poderoso. Não fomos nós. Deus sabe de todas as coisas. Porque se fosse para a gente escolher Deus, é óbvio que isso não iria acontecer. Porque apareceria muitas facilidades e assim sucessivamente a gente iria para outro rumo, todo desordenado. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos escolheu. Ele não levou em conta as nossas falhas, os nossos tropeços dos dias. E é por isso que
É muito prazeroso. É muito prazeroso sentir a presença de Deus. É muito prazeroso sorrir um dia após outro, porque foi um ser todo-poderoso, foi um ser maravilhoso que nos escolheu, um ser que simplesmente fez os céus e a terra. No sexto dia e no sétimo dia ele descansou. Então, como não se alegrar em ser filho desse ser todo-poderoso? Como não amar mais? Como não se sacrificar mais para o Evangelho, pelo Evangelho de Deus? Como não fazer isso? Diante dessa palavra que lemos aqui, que meditamos, é que nos leva a entender que o Evangelho não é feito de a pessoa querer ser mais importante, de a pessoa ser a mais ilustre. O Evangelho é feito da simplicidade, dessa palavra que tem moldado pessoas, essa palavra que tem tirado aquelas pessoas. O Evangelho chegou para isso, para dar uma nova vida, para dar um novo ar, uma nova respiração e fazer com que essas pessoas se sintam-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque a palavra dele também ela enfatiza bem que na segunda parte, né, parte B, que diz assim: para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A palavra de Deus ela nos estimula a ir e dar frutos, fazer discípulos, pregar o Evangelho para aquelas pessoas que se sintam frustradas, decepcionadas, ou que estão passando por momentos difíceis a ponto de se suicidar. Deus quer que o Evangelho chegue a essas pessoas. Deus quer que essas pessoas sejam alcançadas pela palavra dele. Porque ele quer também que essa palavra não fique com nós. Não fique aqui com nós, porque essa palavra tem que ser distribuída para todas as pessoas, para todas aquelas pessoas aflitas, pessoas que já se cansaram de seguir em frente e está desanimada. Aí o inimigo quer trazer para ela a depressão, o desânimo. Essa palavra chegou na vida dessa pessoa. E que esse fruto venha permanecer. Que essa palavra ela venha reflorescer na nossa mente, reflorescer no nosso coração, reflorescer no nosso falar também, né? Porque aquele que respira o Evangelho, ele não fica só apenas em palavra, ele fica em ação, ele vive de ação, de sempre ganhar vidas para Jesus. Até porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Porque se Deus nos escolheu é porque Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Ele sabe que a gente não desiste fácil. Nunca vai desistir, porque a caminhada é longa. Servir a Cristo não é só apenas ir para a igreja, dizer glória a Deus e aleluia, e deu o horário de encerrar o culto e vai para sua casa, passa e começa a semana normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tem que haver uma transformação dentro de nós. Esse fruto da palavra, ele tem que reflorescer dia após dia. Esse fruto da palavra, ele tem que reflorescer na vida das pessoas que você for e pregar o Evangelho. O Evangelho em que a gente tem que viver não é aquele evangelho de comodismo, não é aquele evangelho em que a pessoa se alimenta de expectativas, de ansiedades. Não é aquele evangelho em que a pessoa seja apenas um espectador. Aqui a palavra dele nos mostra que a gente temos que ir e dar frutos. Frutos que venham a gerar a 30, 60, 70 ou até mesmo 100 por um. Para isso que Deus nos escolheu. Foi para isso que Ele nos mostrou por onde a gente tem que passar, o que a gente tem que fazer para alcançarmos mais e mais as bênçãos dele, para alcançarmos ainda mais as nossas recompensas. Deus sempre tem uma recompensa, Deus sempre tem um galardão para aquele que persevera até o fim, como diz a palavra dele. Eu creio que Deus, Ele nos escolhe, não é uma escolha em vão. Não é apenas dizer que foi sorte. O Evangelho não existe sorte. O Evangelho, ele existe para aqueles que realmente têm sangue no olho para encarar as perseguições, as infâmias, as calúnias, todos os tipos de perseguição. A palavra de Deus, elas nos impulsiona a viver o Evangelho intensamente, porque o Evangelho hoje está querendo assim ser dividido, sabe? Mais forte, mais sábio do que o outro. É dessa forma que a gente se assemelha ao Evangelho. Tudo que vem do Evangelho gera a simplicidade, a sinceridade, o amor, o respeito. Porque aquele que é escolhido de Deus, ele tem princípios. Ele tem princípios. Ele não tem medo de encarar aquilo que é contrário a ele lá fora. Porque a gente estamos vivendo num dia de hoje que o certo é o errado e o errado é o certo. Na maioria das vezes é proibido falar a verdade, porque sempre vai aparecer algum para debater, mas o Evangelho é único.
O amor de Deus é o único. Ele nos escolheu, não foi para fazer a vontade de homens, não foi para apagar a marca da promessa que existe dentro de nós. Sabia que você ainda tem uma marca da promessa? É só descobrir qual o tipo de marca de promessa que Deus tem para mim. Já parou para pensar que você veio a esse mundo não foi por acaso? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. E eu quero te dizer nesta noite, querido, que ainda vai assistir essa live, que Deus sempre está de braços abertos para te receber. Sempre está de braços abertos para te guardar. Porque Ele sempre está de braços abertos para te amar todos os dias. Ele te escolheu. Não foi por acaso, porque você tem potencial. Você é capaz de vencer as dificuldades, as diversidades e tudo aquilo que se lançar contra você, você pode. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nunca duvide desta palavra, queridos. Amém. Vamos orar. A gente, como eu já tenho falado, a gente está poucos dias das eleições, poucos dias, dia 6 de outubro já está muito próximo, né? Já é domingo, o segundo domingo, daqui a poucos dias. E vamos orar, abençoando os nossos candidatos a prefeitos, os nossos vereadores, também nossos futuros vereadores, aquilo que Deus escolher, seja feita a vontade de Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pai bendito, Deus maravilhoso, Tu és grande, Tu tens sido maravilhoso em nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua bondade, por nos trazer até aqui, Deus, e nos colocar de pé. Nós Te adoramos, Te exaltamos, Te engrandecemos e colocamos diante de Ti, Deus, as eleições que acontecerão no dia 6 de outubro. Nós Te pedimos, Senhor, que abençoe os candidatos a prefeitos de cada município deste país. Abençoe, Deus, a cada candidato a vereadores. O Senhor, Deus, venha nos dar sabedoria e instruções para que no dia das votações a gente venha tomar a melhor decisão possível para o futuro da nossa cidade, para o futuro também do nosso estado, do nosso país, Deus. Nos abençoe, que o Senhor nos guarda, Deus, e nos prepara, Deus, e nos dê sabedoria, Deus, para tomar a melhor decisão possível, Pai. Que o Senhor venha colocar, Deus, temor na vida de cada candidato, na vida de cada prefeito que irá se candidatar neste momento, em nome de Jesus. Abençoe, Pai. Livra-o de qualquer tipo de ciladas. Que seja uma eleição segundo o Teu coração, Pai.
segundo as tuas escolhas e não as nossas, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus. No decorrer desta noite é o que te pedimos e nós te agradecemos, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Queridos, tenham uma semana de excelência.